A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 1, versículo 11, que a palavra fala o seguinte: Natã questionou então a Batseba, mãe de Salomão: Não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei, sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então presta atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Aqui, irmãos, conta a história de um dos filhos de Davi, que queria de todo jeito, mas de todo jeito, tomar posse do reino, porque o pai já estava velho, Davi já estava velho, estava à beira da morte. E ele queria ser o sucessor, ele queria ficar no lugar. Então, quando Natã, que ele vivia, ele era um profeta, mas ele vivia no meio ali da política também do palácio ali onde vivia Davi. Então ele cuidava da vida espiritual de Davi e ele tinha todas as informações que aconteciam no castelo ou no palácio, não sei como está na sua Bíblia. Então, dentro do reinado, Adonias faz uma reunião com alguns sacerdotes que tem, e ali Natã fica sabendo de toda a trama, só que ele não apoia. Ele e outros governantes que existiam ali, outras autoridades que estavam junto com ele. Mas ele vai lá e alerta Batseba do que estava por vir, porque uma vez que ele tomasse conta, que ele realmente dominasse aquele trono, ele obviamente ia mandar matar Salomão, porque Salomão era uma ameaça para ele. Salomão, uma vez que ele reinasse, que Adonias reinasse, se acontecesse algo com Adonias, quem ia ser o sucessor seria Salomão, pela ordem, né, da idade, então, cronológica. Então, eles iam ver ali que teria que ficar no lugar, seria Salomão. Nasceu por último, era o caçula, então ele ia substituir o irmão mais velho. Aí, o que acontece diante dessa situação? Natã chega e avisa Batseba, explica para ela o que está acontecendo, para que ela venha tomar uma atitude, ter uma postura. E tem hora que a gente está vivendo a mesma situação que Batseba está vivendo. Tem situações e circunstâncias que acontecem que muitas vezes nós não estamos sabendo o que está sendo tramado. E é tudo feito na surdina, para que nós não venhamos saber o que está sendo tramado pelas nossas costas, o que está sendo arquitetado no intuito de destruir a nossa vida ou uma área da nossa vida, de nos afetar de algum jeito. Então, ali Natã, como homem de Deus e como profeta, Deus não ia deixar ele cego naquela situação. Ele, uma vez que tinha uma intimidade muito grande com Deus, Deus vai montando situações para que os profetas, para quem tem realmente uma intimidade com ele sabe se comunicar com o seu povo, venha entender o que está acontecendo. Existe uma trama ali, que os demônios vão trabalhando, né? Vai capacitando, e as pessoas que são dominadas, que deram legalidade, vai fazendo barbaridades. E ele estava convicto de que tudo que ele estava armando, ele já estava pronto já para assumir o trono. Então ele arquiteta toda uma situação, aproveitando da idade avançada do pai, das limitações de Davi. Davi já estava bem velho, já tinha dificuldade para muitas coisas. Mas deveria existir um respeito, ele ainda era rei mesmo na condição que ele estava. Uma vez que eram conhecedores, né, das leis de Deus que serviam ao Senhor, ele não poderia agir dessa forma. Ele teria que honrar pai e mãe. Quando Deus fala que nós devemos honrar pai e mãe na Bíblia, o que Deus está querendo dizer com isso? Você sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Ele simplesmente está se referindo aos filhos que não dão trabalho para o pai e nem para a mãe. Então você pode até morar longe, você pode morar distante. O fato de você morar longe, morar distante, não significa que você está desrespeitando os teus pais. Porque tem filhos que moram longe, mas dá trabalho para os pais. E isso, aos olhos do Senhor, é desonrar pai e mãe, tirar a paz dos pais. E diante das normas do reino, daquilo que Deus já formou, daquilo que Deus firmou, isso não pode ocorrer. Deus não gosta.
É pecado quando agimos assim. Então, quando Deus fala nas leis honrar pai e mãe, é para não dar trabalho. É para não criar uma situação de constrangimento e tirar a paz do pai e da mãe. E tem filhos que não entendem isso. E muitas vezes você está dentro de uma igreja, num ambiente muito religioso, e dentro desse ambiente religioso eles ensinam tudo errado. É que tem que dar a bênção de manhã, a bênção de tarde, mas dá um trabalho terrível para o pai. O que adianta tomar a bênção de manhã, tomar a bênção de tarde, ou às vezes até pedir a bênção durante a noite, se você dá um monte de trabalho para os seus pais durante o dia? Se você cria situações onde você tira a paz do seu pai e da sua mãe. Então, quando nós temos essa concepção, quando a gente tem uma visão da palavra de Deus, a gente passa a ter uma libertação. Você passa a ter uma visão ampla das situações e daquilo que Deus está esperando de nós. E Adonias ali fez montou um esquema que ele não respeitou nem o leito do pai dele, na situação que estava. Ele trouxe ali a atormentação para Davi naquela condição que ele estava. Como Davi estava muito debilitado por causa da idade, Natã avisa a mãe de Salomão, que era Batseba, e fala: olha, escuta os meus conselhos, porque vai morrer você e vai morrer teu filho. Ele já está se preparando e já está levantando aí um exército para combater e vir e tomar o trono. Aí eles vão lá e conversam com Davi. E Natã, ali diante da conversa que ela tem com Davi, ele confirma a história dela. Que Davi confiava em Natã. Natã era a boca de Deus na terra. Ele confirma e aí ele vai lá e anuncia que o trono é de Salomão, como ele havia prometido lá atrás e fazendo a vontade do Senhor. Que era a vontade de Deus também que ele ficasse naquele trono. Mas dentro de tudo isso que eu estou pregando para você, que eu estou te falando, o que Deus está querendo falar para você diante dessa palavra? Que existe uma situação onde ele vai cruzar informações, como ele fez aqui. Ele foi cruzando informações e foi usando uma fonte em comum entre um lado negro da história e o outro lado da luz, que era Natã. Então Natã ficou conhecendo as tramas do diabo através de Adonias e fez com que Natã, que tinha uma vida com o Senhor, levasse essa informação para Batseba, que estava com o coração inocente, que não estava se preocupando com isso. Salomão era muito mais novo do que o irmão, então ela estava despreocupada, o marido dela ainda estava vivo. E é isso que Deus manda dizer para você: não se preocupe com nenhuma situação que você esteja vivendo, que esteja constrangendo você, ou que você... Às vezes você está até tranquilo diante da situação, você não está sabendo o que está acontecendo, mas você sente que tem algo errado. Deus manda dizer para você: agora eu vou fazer cruzar informações. E eu vou usar algumas fontes para ter acesso a alguns assuntos, algumas tramas que já estão acontecendo, para que eu venha montar uma situação para te dar um grande livramento e colocar na sua mão uma grande vitória. Porque a pessoa, quando ela tem um coração duro, um coração inflamado, uma mente voltada para o inferno, uma mente maléfica que só pensa na maldade, ela fica o dia inteiro arquitetando um monte de situações para poder constrangir, usurpar, roubar, matar a pessoa que na cabeça dela está atravessando o caminho dela. Então ali ele tinha dois problemas. O pai, e ele tinha um problema sério com o irmão. Porque o irmão ali era uma ameaça para ele. E o pai, estando vivo, continuasse vivo e demorasse até para morrer, que às vezes a pessoa fica debilitada, velhinha, mas ela fica muito tempo ainda viva. Aquilo ali era um empecilho para ele.
Então ele foi montando situações para poder usurpar aquele trono ao qual não pertencia a ele. E assim ele vai agindo dentro da maldade e trazendo pessoas, induzindo pessoas, porque ele tinha uma lábia muito boa, era um verdadeiro político. E ia trazendo as pessoas para ele. E as pessoas acreditando na trama dele, na mentira dele, no falso poder que ele achava que ele tinha, né? Que maior é o Deus que nós servimos, e Deus naquela época, ele agia da mesma forma que ele age nos dias de hoje, porque Deus não mudou. Então, ele achou que Deus não estava contemplando, que não tinha ninguém sabendo de nada, que ninguém estava entendendo as intenções dele. E na hora ali, o Natan teve a inspiração de Deus ali e ele entendeu, tanto que ele não apoia. Ele não vai pela cabeça do filho de Davi. Ele continua firme e fiel à missão que ele tinha. Ele era a boca de Deus na terra, um profeta levantado por Deus para dar um grande suporte ali para Davi diante daquele reinado. Que através de Natan, primeiro foi Samuel, depois Samuel faleceu, Deus levantou Natan, que era uma forma de orientar Davi no âmbito espiritual. Então Deus manda dizer para você que diante do que está acontecendo, que o inimigo está achando que está levando uma grande vantagem, e na verdade não está, porque a suposta vantagem que seu inimigo está achando que está levando, Deus está usando isso a teu favor. Então tudo aquilo que está vindo no sentido contrário, achando que vai derrubar a sua história, que vai conseguir usurpar o teu trono, destruir a tua vida, arrancar o que você tem, Deus manda dizer para você, eu vou transformar toda maldição e todo o plano do inimigo em bênção na sua vida. Acham que estão te prejudicando, mas na verdade estão te ajudando. Que daqui a pouco você vai entender o que Deus está fazendo. Só que agora ele vai usar algumas bocas para cruzar informações. Porque agora Deus está trazendo uma grande queda para o teu perseguidor. E essa queda que Deus está trazendo é no sentido de enfraquecer. Que foi o que ele fez com Adonias. Ele enfraqueceu. Não teve poder para tirar Salomão do trono. O pai ainda estava vivo. Foi feita uma declaração ali em público. Depois ele fica sabendo que o trono foi passado para Salomão. Então Deus vai montando situações, arquitetando várias coisas que a gente não entende, para nos dar lá na frente uma grande vitória. Que é o que ele está trazendo para a sua vida agora. Então arquitetaram, montaram, falaram da sua vida, estão falando da sua vida. A pessoa está acreditando que está trazendo força para ela, unindo força. Porque está vendendo você. E está se passando por vítima. Se colocando aí num processo como se fosse a pessoa mais santa do mundo. A pessoa mais solidária do mundo. Aquela que está sempre preocupada com a dor do outro, que na verdade é tudo capa e várias máscaras ao mesmo tempo. Porque não está preocupada com a dor do outro, não está preocupado com nada, só está pensando no próprio umbigo. Mas dentro de uma trama, dentro da maldade, e Satanás sabe capacitar também, a pessoa vai ensinando, a pessoa vai falando, ele vai capacitando na fala, no comportamento, e a pessoa vai arrastando várias outras pessoas dentro de um projeto totalmente negativo, vingativo, egoísta, um projeto usurpador para arrancar o que você tem. E Deus fica contemplando, porque a pessoa acha que está acima de qualquer situação nessa terra e acima de Deus. Acha que tem autoridade e que pode fazer o que quiser. Acha que tem um poder aquisitivo que pode atravessar o seu caminho. Ah, mas eu tenho influências. Conheço várias pessoas. Os doutores da lei. Conheço inúmeras influências.
se acha acima de você por causa disso. E Deus fica assistindo, irmãos, ele fica só olhando. Porque ele tem poder para mudar a nossa história, ele tem poder para poder entrar no nosso cenário, mudar a nossa vida, fazer com que grandes coisas aconteçam. Uma vez que você exerce a fé, você consegue enxergar tudo que Deus está fazendo. Quando você exerce a tua fé, você coloca em prática e você confia em Deus, você começa a ver o extraordinário, o sobrenatural do Senhor nessa terra. E Deus fica só contemplando e vendo. E tem situações que você tem questionado com o Senhor que está demorando muito. Você tem falado com Deus, Senhor, estou me sentindo ameaçado e ameaçada diante dessa situação. Que é algo que não se resolve. Situação que não anda. Parece que eu sou errado e errada da história. E na verdade Deus já está montando situações que você não está vendo. E Deus está permitindo que a pessoa se alargue. Porque dentro da trama que ela mesma está arquitetando, ela mesma vai cair. E você precisa confiar no agir de Deus, porque Deus sabe trabalhar, Deus sabe colocar os pingos nos is. E não adianta a pessoa querer unir força. Maior é o exército que ela está criando, ou maior é o exército do Deus que você serve? Maior é o exército do Deus que você serve. Então a pessoa pode criar aí o exército que for, criar situações aí da maneira que for, que não vai conseguir de forma alguma eliminar todos os processos que Deus já criou na sua história e eliminar principalmente as promessas que Deus já te fez. E nós precisamos confiar nisso, irmãos, porque tem hora que nós somos perseguidos sem ter motivo nenhum. Simplesmente porque você é o que é em Deus. E a pessoa não se conforma com aquilo que você está na luz, você incomoda as trevas. E a pessoa começa a criar uma antipatia sobre você. Começa a ter raiva de tudo que você representa, tem raiva do que você tem. Tem raiva das coisas que Deus já te deu. Aí você vai falar assim dela, mas tem raiva de mim porque se eu não tenho nada, se eu não possuo nada. Não é só o que você possui. É o que você é. É o que você carrega com você. E os demônios têm ódio, têm raiva, porque a sua vida tem um valor imenso para o reino, foi pago naquela cruz a preço de sangue. Jesus pagou pelos seus pecados naquela cruz, porque se você fosse pagar pelos seus pecados, você não ia ter força para isso. Você não ia aguentar. E ele, sendo filho de Deus, em forma humana nessa terra, ele veio com uma missão sobrenatural, irmãos, porque nós não conseguiríamos viver o que Jesus viveu. Ele pagou pelos pecados desde o início da criação do mundo, todas as gerações anteriores a ele, a geração que estava presente quando ele estava vivo e todas as gerações que vieram após a morte dele. Então, quando você analisa o que Jesus passou durante todo aquele processo para pagar pelos nossos pecados, porque nós não teríamos condições de pagar por essa dívida, é algo que quando você para analisar, quando você estuda o sofrimento que ele passou, se você se sensibilizar com a história dele, você entra em prantos. Quantas vezes eu já li a história da crucificação de Jesus e eu não aguentei e eu comecei a chorar. Eu vi um relato um relato da medicina explicando as reações do corpo dele diante de todo o processo de tortura que ele passou. É algo absurdo. É algo surreal. Se eu bater o dedinho na quina do negócio aqui, acabou com a minha semana, irmãos. Vocês não têm noção. E eu passo por processo de dores, e já passei por inúmeros processos de dores assim, que eu achei que eu ia morrer mesmo. Imagina aguentar o que Jesus aguentou. Foram algumas horas, mas foi muito torturante. Quem já passou pelo processo do câncer aqui sabe que a dor é insuportável. Eu tive meningite. Quase fui à loucura de tanta dor de cabeça. Então a gente passa por alguns processos de dor que a gente nem acredita que superou. Nós não acreditamos que aquilo ali um dia nós iríamos passar. Imagina o que Jesus passou. Para que você pudesse estar aqui agora, para que você pudesse cumprir o projeto que você tem diante do reino,
para que você venha vencer o plano espiritual, e ele está te acompanhando, ele está cuidando de você até nos dias atuais. E quando que ele ressuscitou, que ele estava para voltar para o reino, ficar ao lado de Deus, ele avisou que o Consolador viria, que era o Espírito Santo do Senhor que estava descendo. Então teve o dia do Pentecostes lá, que teve o batismo do Espírito Santo, que foi quando o Espírito de Deus veio fazer morada. Então nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos nos apavorarmos com nada. Porque aquilo que nós não conseguimos ver dentro da limitação que nós temos nesse corpo, nessa matéria ao qual nós vivemos, Deus tem capacidade de ver por nós. Deus vai muito além. E o mais interessante de tudo é que ele vê tudo. É como se fosse, né, vamos colocar aqui um exemplo, um olho que tivesse um satélite que tivesse lá em cima, lá no espaço, olhando tudo. Então Deus tem uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Mas o mais interessante é que Deus sonda o interno de cada ser humano. Então ele lê pensamentos e ele sabe da intenção de cada um. Então ele conhece a intenção dos nossos inimigos. Às vezes o inimigo está do nosso lado. Está dentro do nosso lar e nós não sabemos. Davi estava convivendo com o inimigo ali dentro da casa dele, que era o próprio filho, e ele não sabia. O filho estava simplesmente desrespeitando o pai, tirando a paz de Davi, trazendo problemas para Davi. Que foi isso que ele fez. Então nós precisamos sempre confiar em Deus e nos tranquilizarmos, porque ele sonda o coração, ele sabe da intenção de cada um. Estando na presença de Deus ou não, Deus conhece. Tem hora que Deus fala, olha, se cale, não vá, não converse com tal pessoa, não conte a sua vida para fulano, não fale isso, não fale aquilo. Por quê? Porque ele sonda o coração daquela pessoa. Ele sabe como que a pessoa vai usar essa informação que está chegando até ela. E se você não tiver sabedoria e você entregar determinadas informações da sua vida, você está entregando a sua vida na mão do inimigo, que vai trazer uma grande devastação para sua história, te trazer um processo de guerra e de dor que muitas vezes você nem vai suportar. Então, obedecer a Deus é fundamental, porque Ele conhece tudo. E Ele sonda. E tudo aquilo que é arquitetado pelo inimigo, às vezes não colocaram nem em prática. Está tendo uma mesa redonda, onde estão discutindo o que vão fazer, o que vão montar diante dessa situação para levar vantagem, para fazer com que você venha ter prejuízo, e Deus está participando da reunião ali sem ninguém perceber, ouvindo tudo, e antes deles começarem a agir, Deus já vai lá e desmancha todo o projeto do inimigo. Nada tem vitória, nada vai para frente, nada tem sucesso. Então ele manda você acalmar diante desse processo, porque ele está indo aonde você não pode, escutando o que você não consegue escutar, tendo acesso a corações que você nem imagina. Tem pessoas aí que nem passa pela sua cabeça que está arquitetando contra você. Você tem um coração puro, você tem um coração inocente, você não está preocupado com maldade, você não fica pensando nisso 24 horas por dia, você tem sua vida regrada com Deus. Você tem um coração cheio de amor, você está preocupado em ajudar o próximo, você não está preocupado em ficar tramando coisa para os outros. Então você não imagina nunca que alguém está arquitetando isso contra você. E Deus sondando. E aí Deus vai fazendo o quê? Deus vai articulando várias estratégias ali, montando várias situações para desarticular o teu inimigo, para que aquilo ali não vá adiante. Então tem projeto que o inimigo está arquitetando que ele manda dizer para você, não vai sair da mesa redonda. Vai ficar só nas palavras. Deus está tirando a força dos teus inimigos, não vão ter força para fazer nada contra você. Absolutamente nada. Só que o projeto que Deus tem para você, o lugar onde Deus tem para te colocar, aquilo que Deus tem para entregar nas suas mãos, a administração que Ele tem para entregar para você, vai ser sua. A ministração que Ele tem para colocar nas suas mãos é sua. Ninguém vai arrancar aquilo que Deus já determinou para você.
Então ele manda dizer para você que agora ele vai cruzar informações. Que agora é hora de desmascarar quem está arquitetando muitas coisas contra você. Agora é hora de Deus fazer com que essas informações cheguem para que muitas coisas sejam mudadas, mas de uma forma ao qual você vai ser favorecido na história, ao qual você vai tomar parte de uma grande vitória, aonde chegará para você uma grande honra. E quem estava acreditando nas mentiras do inimigo vai começar a enxergar que a situação não é da maneira como foi colocado. Que entraram numa história, numa trama, de uma forma compulsiva, induziva, e que não teve, sabe, oportunidade, falta de sabedoria, de escutar a outra parte, que era você. Só que Deus faz chegar no ouvido e no conhecimento dessas pessoas informações a seu respeito. E quando Deus fizer chegar isso no ouvido dessas pessoas que foram induzidas por esse inimigo, por esse perseguidor, as pessoas vão começar a ver que as coisas não são da maneira como essa pessoa tinha dito. E vai começar a entender que você tem sido vítima de uma situação, que você é o inocente da história. Por isso que é importante aguardarmos em Deus, porque a gente não entende o que Deus está tramando, o que Deus está fazendo. E Deus manda dizer para você, eu já estou cruzando informações em lugares e pessoas que você nem imagina, porque o seu inimigo vai ter queda. Ele não vai ter queda só na sua história. Ele vai ter queda fora da sua história. Vai acontecer coisas negativas fora do seu cenário. Vai acontecer coisas negativas diante de coisas erradas que essa pessoa está fazendo fora da sua história. Que a pessoa não faz maldade só para você. A pessoa está envolvida em várias outras situações que você não tem conhecimento, que você não sabe. Só que quando Deus começa a fazer a terra vomitar o que está oculto, a pessoa não tem para onde correr. E quando Deus faz de um jeito que levanta a prova material. Deus mostra tudo que está oculto, mas de uma forma que não tenham dúvida de que aquilo realmente está acontecendo. Deus não isenta a culpa de quem é culpado, porque Deus não tem inocente por culpado, nem culpado por inocente. Então ele faz de um jeito tão perfeito, que quando você assusta, você fala, nossa, olha o que Deus fez. Nem eu sabia que a pessoa estava envolvida com isso. Nem eu sabia que a pessoa tinha feito isso. Nem eu sabia que a pessoa tinha descido tão baixo e que a pessoa estava envolvida com essas determinadas pessoas. Então Deus manda você acalmar diante desse processo que você está vivendo, que você está vivendo um processo de perseguição, você está vivendo um processo de calúnia, um processo onde estão maquinando contra você pelas suas costas, colocando você em tramas que você nem imagina, e você é inocente na situação. Você com seu coração puro, você não fala da pessoa, você não lança palavras contra a pessoa, você não está fazendo nada contra a pessoa. Você só está buscando simplesmente os seus direitos. Só que Deus manda dizer para você que agora a situação vai ficar tão estreita, vai ficar tão complicado, que agora ele vai arrancar todas as máscaras que a pessoa tem e vai arrancar a capa. E vai ser de um jeito que a pessoa vai cair para nunca mais se levantar. Aí você vai entender o porquê que você esperou tanto. Aí você vai entender o porquê que você passou por determinados processos, por que você teve que aguentar determinadas situações, que era para Deus poder fazer essas junções para eliminar de vez aquele que te persegue. Não adiantou as palavras malditas, não adiantou buscar o inimigo, não adiantou ir no território do inimigo, fazer barganha, comprar o inimigo para te destruir. Não adiantou mexer com pessoas nessa terra. Não adiantou querer manipular pessoas nessa terra. Nem de uma forma monetária e nem de uma forma de troca de favores. Não adiantou fazer determinados contatos, se envolver por interesse, porque tudo isso foi um trabalho em vão. Enquanto você estava aguentando o processo esperando em Deus,
Deus estava permitindo que o seu inimigo se alargasse. E o mais interessante de tudo, irmãos, é que Deus permite realmente que o inimigo se alargue. E a gente não entende. E aos nossos olhos, a aparência engana muito. Então você acha que a pessoa está a mil maravilhas. E a pessoa está caindo em várias arapucas, está caindo em várias ciladas, em vários laços do passarinheiro. Que quando ela fosse dar conta, não tem como sair mais. E o tempo que você ficou esperando era o tempo que a pessoa estava se alargando. Enquanto ela estava achando que estava te prejudicando, ela estava armando a própria forca para ela. A própria forca para ela. Então, toda a armadilha que ela arquitetou no intuito de prejudicar você, arrancar o que você tinha, vai se voltar contra ela. Adonias sai ali, vai para o outro lado, vai movimentando os exércitos, vai fazendo e tal. Enquanto ele estava distraído com outras coisas, achando que estava levando altas vantagens no processo que ele estava seguindo, que ele tinha arquitetado, se achando o máximo naquela situação, não, eu dei o golpe, agora eu vou conseguir, o negócio já está, sabe, nas minhas mãos. Davi estava lá em público, anunciando que o próximo rei era Salomão. E ele lá, achando que estava arrasando. Enquanto você acha que você está levando desvantagem, o seu inimigo, o seu perseguidor, está em determinado lugar achando que está levando altas vantagens em cima da sua história, em cima daquilo que te fez, em cima de várias coisas que já arrancou da sua história, está lá achando que está levando altas vantagens. Enquanto isso, Deus está arquitetando situações para te honrar, anunciando que o trono é seu. Então você tem que tomar posse da palavra e confiar no que Deus está te entregando e sabendo que Deus está entrando com justiça e que nada do que é teu vai ficar na mão do inimigo. Ele não conseguiu pegar nada, ele não conseguiu herdar nada, porque ele não conseguiu tirar Davi dali, não teve como ele derrubar Salomão daquele lugar, daquele trono, porque Deus já tinha determinado. Quem passou vergonha foi ele. Fez uma agitação enorme, falou que não queria. Ele tinha uma lábia que ele induzia todo mundo, trouxe as pessoas para ele com falsas promessas que ele não conseguiu cumprir, porque ele não chegou no trono. E mesmo que chegasse, será que ia cumprir? Será que realmente ele iria cumprir o que ele havia prometido para aquele povo? Eu acho muito difícil. Então, quando Deus quer, irmãos, ele chega, faz justiça, ele corta o mal pela raiz. Então, ele manda dizer para você, eu estou chegando para cortar esse mal pela raiz. E a pessoa vai cair nas próprias armadilhas que ela mesma arquitetou, montou. Porque é assim que Deus faz. O próprio veneno que a pessoa lança é o veneno que vai acabar matando a história dela. Vai acabar destruindo aquilo que ela tem construído. Porque só vai construindo maldade, uma hora acaba colhendo a maldade que está construindo, que plantou. Não tem para onde correr. Então Deus manda dizer para você, agora alegre teu coração, acalma, porque eu estou chegando nesse cenário para fazer uma grande justiça. E Deus manda dizer para você, agora eu vou cruzar informações para te dar uma grande vitória. E o que vai acontecer na sua história é o seguinte, você estava passando como ruim, você era o pivô da história, você sempre foi o ruim, a maldosa, a maquiavélica, o bruxo, a bruxa, os demônios da história, só que agora Deus vai fazer de um jeito que tem situações que está sendo montada e arquitetada que a pessoa vai cair no próprio laço. Longe do seu cenário. Porém, o que vai acontecer no território do teu inimigo vai trazer credibilidade dentro do seu cenário. Dentro daquilo que já foi feito para você. Dentro da humilhação que você já passou lá atrás. Então Deus manda você aguardar, porque a queda do teu inimigo está mais próxima do que você possa imaginar. E tudo aquilo que foi arquitetado no intuito de destruir você, atrasar a sua história, te trazer danos, te trazer percas, arrancar as coisas que você mais amava, destruir a sua vida, Deus manda dizer para você, a pessoa vai passar uma vergonha tão grande, vai passar um descrédito tão grande,
Porque agora ela vai viver uma situação onde ela vai perder todo o crédito de máscaras que ela criou e da capa que ela criou. Porque Deus vai arrancar tudo. Não vai ficar uma poeira encoberta. Nenhuma. E ele vai arrancar todas as máscaras e capa para colocar na sua mão uma grande vitória. Então prepara para o que está por vir, porque o que Deus está trazendo para a sua vida é uma grande honra diante de um processo de humilhação que você está passando de longo tempo, é de longa data isso daí. E ele sabe. E diante dessa situação, ele vai colocar uma grande honra na sua mão. E vai colocar uma grande vitória. E ele manda dizer para você, vai sair envergonhado e envergonhada dessa história. Vai saber que eu sou Deus na sua vida. O caminho está se estreitando. Não está tendo como fugir. Não tem para onde correr. Deus não vai deixar que os demônios ajudem mais. Que o demônio ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E quando Deus dá ordem, eles não podem mais ajudar a escapar. Eles têm que obedecer. O homem de branco chegou, acabou. O comando está com Jesus. E assim será feito na sua história. Então você vai esperar a queda do teu inimigo. Você vai aguardar. Enquanto o teu inimigo está lá passando pelos perrenhos, colhendo o que plantou, você vai estar sendo coroado do lado de cá. Então Deus manda você preparar. É Deus honrando você e o inimigo seu caindo do outro lado. Agora a roda vai girar. Quem estava em cima vai descer e quem está embaixo vai subir. Então prepara para a reviravolta que Deus está trazendo para sua história. Porque vai ter uma mudança radical no teu cenário. E Deus vai fazer isso por amor a você. Porque Ele sabe o quão você sofreu. E agora é hora de você ser honrado. E do teu inimigo agora ser desmascarado. Ser punido por toda a maldade que te fez. Sem essa justiça você não fica. Sem esse processo com Deus você também não vai ficar. Porque isso faz parte de uma grande honra que Deus te prometeu há anos atrás. E que você tem amargamente mastigado essas ervas. E Deus manda dizer para você, agora o amargo vai se tornar doce. Agora o que era amargo vai se tornar doce. Porque eu estou chegando com uma grande reviravolta na sua história. Você pode aguardar, porque Deus tem presente para você. Deus tem bênção para você. Deus tem cumprimento de palavra na sua vida, Deus tem milagre. E tem grande justiça. Então confia no que Deus está te entregando agora, porque o que Ele está trazendo para a sua vida é algo assim que se você fosse tentar fazer com as tuas mãos, ou que você fosse tentar buscar ajuda de qualquer profissional aqui nessa terra, não teriam capacidade de fazer com uma perfeição tão grande o quão Deus vai fazer por você nesses dias. Nem a justiça dessa terra ia trazer uma punição da maneira como Deus vai trazer. Então confia, porque agora é a hora do seu inimigo ter uma queda muito grande. Adonias não vai invadir o seu território, não vai roubar o teu trono, vai ter que devolver o que é teu, vai passar vergonha. Agora é a hora de prestação de contas. O encontro é com Jesus, não tem para onde correr, demônio não vai ajudar. Agora é só você aguardar a sua vitória, aguardar a sua exaltação. E você vai ver que valeu a pena todo o processo que você esperou. Porque para a pessoa cair da maneira como ela vai cair, Deus precisava de um tempo. Precisava deixar passar um tempo para a pessoa se alargar. Precisava passar um tempo para os demônios instigarem essa pessoa a fazer mais maldade. Quem mandou servir a Satanás? Quem mandou andar no lado da escuridão? Ninguém. Foi porque quis. Deu legalidade para o diabo, agora vai pagar o preço. E você vai aguardar. Simplesmente confiar no Senhor. Deus manda dizer para você, a roda agora já girou. Quem está embaixo subiu, quem está em cima já desceu. É só você aguardar. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa justiça, Pai. Só o Senhor poderia fazer. Tem hora que ficamos de mãos atadas diante de algumas situações de maldade. Somos repudiados. Somos agredidos com palavras, com atitudes.
às vezes até fisicamente. Mas sabemos que o nosso Deus é de justiça e que o Senhor tem poder para chegar e transformar. Que o Senhor chegue como um braço forte nessa história. Que o Senhor faça a tua justiça, Senhor. Mas nós pedimos que essa justiça seja de acordo com o nosso sofrimento, com as sequelas que foram deixadas sobre a nossa história. Que o Senhor chegue com uma justiça que só o Senhor poderia fazer. O Senhor tem autoridade extrema, absoluta, intocável, diante de qualquer autoridade sobre essa terra. E nós agradecemos ao Senhor pela queda desses inimigos, desse gigante, que nunca mais se levantará contra nós e contra a nossa família. Nós agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, por essa justiça tão sonhada, tão aguardada e tão esperada. Que seja feito de acordo com a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado e que o Senhor nos dê um testemunho que venha impactar a vida de muitos, não só no país onde estamos, mas fora dele, para que muitas pessoas venham entender que o Senhor existe, é vivo e que o Senhor também é um Deus de justiça. Nós agradecemos o nome do teu Filho Jesus. Toma posse dessa palavra e alegra o teu coração. Você não tem noção da vergonha que o teu perseguidor, que o teu inimigo vai passar. É pública, viu? E você vai confiar em Deus e aguardar. Nós não desejamos mal para ninguém, mas quando persegue o povo de Deus e traz muito sofrimento, Deus vai lá e faz a justiça dele. Antes de Deus tirar o povo dele do Egito, que ficou cativo durante 400 anos, quantas vidas não foram ceifadas diante daquela escravidão? Quantas gerações não morreram naquele lugar em sofrimento, comendo mal, vivendo mal, sendo tratado muitas vezes pior do que um animal? Quando a justiça de Deus chegou, foram 10 pragas jogadas naquele Egito. Deus puniu aquele povo por completo. Então acalma, porque Deus sabe quem está envolvido nisso, Deus sabe quem é o pivô da história. Deus manda dizer para você que Ele está abrindo o mar para você passar, esse faraó será engolido, você nunca mais vai ver isso na sua história, mas você vai ver a justiça, como o povo de Deus viu a justiça naquela época. Então guarda aí essa palavra no teu coração, confia, não desanime, não desista, não reclame com Deus, está demorando muito, não, era necessário. Daqui a pouco você vai entender. Você vai entender por que era necessário. Então exerça a tua fé. Confia no que Deus está te entregando, porque agora é um período de honra. É um período em que Deus vai levantar você nessa terra. E quem não acreditava na sua história vai saber que agora você é o verdadeiro. Que apoiaram aquilo que era falso. Vão passar vergonha junto. Mas confia, porque é algo glorioso e grandioso que Deus está te entregando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.